Boa noite aos nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam bem-vindos também. É um grande prazer estar com vocês aqui na noite de hoje. Este capítulo é interessante porque ele é pertinente não só para nós aqui, no mundo material, mas também para os nossos amigos espirituais que se encontram aqui conosco também. Então é um assunto que é pertinente para nós dois. E é realmente, como a Claudinha colocou, é um assunto que às vezes nós temos uma dificuldade tremenda de entender sobre este amor que nos foi ensinado por Jesus. Então espero que na noite de hoje a gente possa sair daqui com uma compreensão um pouco melhor sobre o que Jesus quis nos dizer. Eu gostaria de trazer, como foi colocado no Evangelho, duas vertentes nesse estudo da noite de hoje. Uma, vamos falar sobre este amor que Jesus nos ensinou, que até então nunca tínhamos escutado. Até Jesus proferir essas palavras, nós nunca tínhamos escutado, de amar o vosso inimigo. A outra vertente é onde Jesus já fazia essa alusão da vida futura, de que devemos nos acertar enquanto ainda estamos a caminho com os nossos inimigos. Porque ali Jesus já nos colocava a lei de causa e efeito e a lei da reencarnação. Porque se não nos acertarmos, seguramente não nessa vida, teremos que nos acertar em vidas futuras. Então, na noite de hoje, vamos trazer essas duas vertentes. Na primeira, que é essa do amor, quando os fariseus perguntaram para Jesus: Mestre, qual é o maior dos mandamentos? Jesus respondeu: amará teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu espírito. Este é o mandamento maior. O primeiro e o mandamento maior. E aqui vai o segundo. Amai o teu próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e todos os profetas. Muitas vezes a gente pensa que Jesus nos trouxe esse ensinamento. Mas na verdade, esses ensinamentos já se encontravam na lei mosaica. Jesus ali simplesmente estava colocando para o fariseu e para os discípulos, aqueles que se encontravam ali, um ensinamento que já existia. Quando Jesus fala do mandamento maior, amar a teu Deus com todo o seu coração, com todo o seu espírito, isso se encontra em Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 6. Quando ele fala amar ao próximo quanto a ti mesmo, isso se encontra em Levíticos, no capítulo 19, versículo 18. Então esse ensinamento, ele já existia. Muitas vezes a gente pensa que Jesus nos trouxe ele. Mas quando Jesus proferiu, no Sermão do Monte, amai o vosso inimigo, este sim, até então, nunca tínhamos escutado. Um dos grandes problemas que temos em entender esse ensinamento é porque a nossa língua, tanto o português quanto o inglês, ela é muito pobre no sentido deste verbo amar. Porque nós usamos o verbo amar para tudo. O mesmo amor que sentimos para com um amigo, confidente, é a mesma palavra do amor que sentimos para um familiar, que é o mesmo amor que sentimos para a nossa esposa, nosso marido, nosso filho. É o amor. O Evangelho de Mateus, onde está o Sermão do Monte, ele foi escrito no grego antigo, como a maioria do Novo Testamento, por volta do ano 70 depois de Cristo. O primeiro evangelho escrito, acredito que foi Marcos, 10 anos antes, no ano 60 depois de Cristo. Também acredito que foi escrito no grego antigo. E o grego, ele nos ensina um pouco melhor
sobre essa lei do amor. Porque no grego, você vai encontrar na Bíblia 4 diferentes tipos deste verbo, amar. O quarto sendo Jesus que nos trouxe. Quando você vê na Bíblia, onde fala do amor filia, este é o amor que nós sentimos para um amigo, da amizade verdadeira, daquela reciprocidade que você tem para com a pessoa, de passar para a pessoa todo os seus sentimentos e ela passar para você e vice-versa. Este é o amor filia. Quando você ouve falar, vê na Bíblia também sobre o amor eros, que é o amor romântico, o amor sensual. Inclusive a palavra erótico sai desse verbo, eros. Quando você ouve falar sobre o amor familiar, é da mesma maneira. Não é o amor que a gente está acostumado a ouvir. E aí Jesus vem e nos traz o amor ágape, que é o amor divino, que é aquele que nos coloca que o Criador, Deus, sente para conosco. E que nós, eventualmente, quando adquirimos uma maturidade espiritual, iremos sentir este mesmo amor para com o nosso semelhante. Quando Jesus nos fala que realmente devemos amar ao próximo como a nós mesmos, é realmente ver o próximo com esse sentimento do amor ágape. Aí está essa diferenciação. Por isso que a gente tem uma dificuldade tremenda de entender essa passagem. O amor familiar é o amor storge. Quando ele fala aquele amor que você sente para a sua esposa, seu esposo. Então por isso que nós temos essa dificuldade, porque na Bíblia, no grego antigo, nos traz 4 amores, o verbo amar, diferentes do que temos na nossa língua. Daí a diferença. Porque aí faz sentido. Porque quando Jesus nos ensina sobre o amor ágape, que é esse amor que devemos ter para com o próximo, o nosso inimigo, não é o mesmo amor que eu tenho, filia, para um amigo sincero, ou o amor storge que eu tenho para um familiar. São amores diferentes. Como nos é trazido por Kardec. Kardec faz essa explanação da mesma maneira. Só não traz essa questão do verbo amar. Mas coloca que o amor que está ali não é o amor que temos para com o familiar, para com o amigo, mas o amor de entender quem é o nosso próximo, que hoje é nosso inimigo, mas amanhã certamente vai se tornar um amigo. Então, essa é a vertente que iremos falar na noite de hoje. Vamos falar sobre, não só sobre o amor, mas também essa outra parte, que é sobre a vida futura. Então, seguindo exatamente como está no Evangelho, vamos falar sobre retribuir o mal com o bem. Vamos falar também sobre os nossos inimigos desencarnados. No Evangelho nos traz sobre a vingança, o ódio, o duelo. Você que interessa em ver o duelo ali, a gente pensa que não existe mais, mas vocês vão surpresinha. E aí uma conclusão. Então, Jesus nos coloca ali em Mateus, no Sermão do Monte, que está no capítulo 5, no versículo 43 ao 47. Ele ali nos ensina que devemos retribuir o mal com o bem. E ele fala: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes
os que vos amam, que recompensas tendes? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Isso está em Mateus, no capítulo 5, no versículo 43 a 47. Se você buscar na Bíblia onde tem o maior número de ensinamentos de Jesus, você vai encontrar no Sermão do Monte. O Sermão do Monte são somente 3 capítulos. Está ali em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7. Você vê a importância desses ensinamentos, que o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos 28 capítulos no Evangelho, do qual o 28º é um capítulo sobre orações, que nos ensina a orar. Então, desses 27 capítulos de ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo, que os Espíritos sentiram que deveriam trazer para nós, a metade é tirado do Sermão do Monte. Daí a importância do Sermão do Monte. Então, quando vocês tiverem uma oportunidade, quem está em casa nos acompanhando, lê, ali são 3 capítulos, curtinho, capítulos 5, 6 e 7. É mais fácil do que ler 27 a 28 do Evangelho. Então, está tudo ali. As bem-aventuranças, né? Quando Jesus nos ensina de bem-aventurados, misericordiosos, né? Bem-aventurados, puros de coração, amai o próximo como a ti mesmo, amai os vossos inimigos, tudo ali. Então, quando tivermos uma oportunidade, dá uma lidinha, você vai se surpreender. Então, aqui, Jesus nos coloca que ninguém passa aqui por essa jornada terrestre sem experimentar o assédio da ignorância e da imperfeição humana. Todos nós vamos ser assediados por essa imperfeição humana. Aonde uma pessoa que às vezes nem nos conhece vai nos atacar. E aí vai depender de como vamos responder a esse ataque. Porque ainda temos, infelizmente, aquele instinto de responder da mesma maneira que a pessoa nos atacou. Aquele entendimento ainda do olho por olho, dente por dente, que vem lá de trás dos babilônios, há 1700, 1800 anos antes de Cristo, na lei de Italião. Então, que diferente há se fizermos assim do que éramos há quase 4.000 anos atrás? Se respondermos na mesma moeda. O convite não é esse. Jesus nos trouxe um novo ensinamento. Isso é muito claro, inclusive, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde ali nos coloca que Deus nos trouxe 3 revelações. Se vocês se recordam, nos coloca que nos deu Moisés, que nos trouxe a lei da justiça, porque até antes de Moisés, imagina como era. Então Moisés usou do Código de Hammurabi, e ele colocou as leis mosaicas de acordo. Hoje em dia, se você quiser ver o Código de Hammurabi, ele está no Museu do Louvre, em Paris. Uma pedra mais ou menos de 1,80 m de altura, com 282 leis carvadas nessa pedra. Então, as leis mosaicas saíram dali. E aí, mais ou menos 1.300 anos depois de Moisés, vem Jesus nos trazendo a lei do amor. O amor de amar o nosso inimigo, que até então nunca tínhamos escutado. Porque até então tínhamos medo do Deus do Velho Testamento. E é bem claro, quando você lê a Bíblia, o Deus do Velho Testamento e o Deus do Novo Testamento parece que são 2 deuses diferentes. O Deus do Velho Testamento é aquele Deus, o Aiê, o Deus aonde o hebreu não poderia nem pronunciar o nome Deus em público. Ele só podia pronunciar esse nome, o Aiê, quando ele estivesse a sós, nas suas orações. E aí vem Jesus e fala, não,
O Deus, nosso Pai, é aquele que nos ama, é aquele que nos quer o bem. Fomos criados à sua semelhança. É o Deus amoroso. Isso pra gente foi uma surpresa, porque naquela época nós tínhamos medo de Deus. E Jesus nos convida a não termos medo de Deus, de entendermos, nos elevarmos para podermos compreender um pouco melhor sobre essas leis divinas que estão aí. Porque as leis divinas, elas são as mesmas desde a sua criação. Elas são perenes, imutáveis. Nós, que pouco a pouco vamos melhorando, vamos nos mudando, vamos nos auto-melhorando, a nossa civilização se desenvolvendo. E aí vamos cada vez mais nos aproximando dessas leis divinas. E aí, 1850 anos depois, como era colocado no Evangelho, vem a doutrina espírita, que vem justamente para levantar esse véu da ignorância. Porque a partir da doutrina espírita, começamos a viver a era da razão, aonde não mais é aceito a fé cega, a fé imposta, a lei da força, a lei do mais forte. Hoje, entendemos da onde viemos, qual é o nosso propósito aqui, e de acordo com o que fizermos aqui, para onde iremos. Hoje isso está claro, através da doutrina espírita. Quem é estudante da doutrina sabe isso. Então é importante entendermos isso para a gente ver essa evolução. E somente entendendo essa evolução que nós vamos compreender o que Jesus quis nos dizer sobre o amor ágape. Que devemos amar ao próximo, que devemos amar até o nosso inimigo. Porque nós sabemos que a condição desse inimigo hoje é uma condição temporária. Porque o inimigo de hoje é o amigo de amanhã. A doutrina espírita é muito clara sobre isso. Dando continuidade no capítulo, falando sobre retribuir o mal com o bem. Kardec nos coloca: amar ao próximo constitui o princípio da caridade. Se você se lembra, é o nosso famoso slogan do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. E ali ele nos coloca que amar os inimigos é a mais sublime aplicação deste princípio da caridade. É onde nós realmente internalizamos os ensinamentos de Jesus e colocamos o amor ágape na frente de tudo. Entendemos que fazemos parte de um todo, que todos nós devemos ajudar uns aos outros, porque Jesus já nos falou: não vai mandar mais os profetas, não vai mandar mais ninguém para nos auxiliar. Agora somos nós. Nós já temos hoje a maturidade espiritual para nos autoajudar e crescermos como civilização. Este é o intuito. E ele continua nos dizendo: não pretendeu Jesus que cada um de nós tenha ternura de um irmão ou amigo para com o inimigo. Ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que essa lhe quer mal. Então, no Evangelho é bem claro com relação a isso. Nós não estamos falando do amor familiar, do amor storge, do amor filia para com um amigo. Não é esse o amor. É o amor que devemos sentir de compaixão por aquele, naquele momento, se encontrar doente espiritualmente. Então, amar os inimigos é não lhe guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes e não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Bem interessante nessa parte, porque os espíritos nos colocam que nós ainda na nossa infância espiritual, nós perdoamos, mas normalmente a gente condiciona esse perdão. Eu perdoo a pessoa, eu perdoo ele ou ela, mas nunca mais quero ver.
Eu perdoo, mas eu espero que ele ou ela fez comigo, que aconteça o dobro, o triplo com ele. Isso não é perdão. Mas nós ainda barganhamos com Deus nas nossas orações. Nós ainda impomos condições para perdoar aquele próximo. Apesar de Jesus, na oração dominical, já nos ensinar que devemos perdoar para sermos perdoados. Porque todos nós cometemos erros ainda. Senão não estaríamos aqui. Então, quando entendermos, internalizarmos esse sentimento do amor ao próximo, nós começamos a nos transcender como espíritos e realmente entender o ensinamento maior do amor ágape que Jesus nos trouxe. Vou dar um exemplo para vocês. O 16º presidente deste país que nos acolhe, Estados Unidos da América, chamava Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, quando candidato à presidência da República, ele tinha um adversário muito ferrenho, chamava Edwin Stanton. Edwin Stanton era um advogado político, muito inteligente, mas ele realmente tratava Abraham Lincoln muito mal, o defamava nos jornais, gozava dele, porque Abraham Lincoln era uma pessoa muito alta, um pouco desengonçado. Ele até brincava, falava, vocês querem uma pessoa como essa, como seu presidente, te representando? E sabemos que, eventualmente, o Abraham Lincoln ganhou a eleição. Apesar de tudo, né? Sofreu bastante bullying, né? Não existia, a palavra não existia na época, mas sofreu bastante bullying. O interessante é que logo ali quando ele ganhou, por Abraham Lincoln, na época, ele era a favor da abolição da escravatura. Tinha-se um conflito já ali, já preparado, porque os estados sulistas, os confederados, já tinham falado que se ele ganhasse, provavelmente eles iam desmembrar do norte da União. Então, Lincoln, sabendo da iminência de uma guerra, ele, quando está formando os seus ministros, né, o seu gabinete de ministros, ele olha, vê todos ali os seus aliados e encontra em Edwin Stanton como sendo a pessoa certa para ocupar o trabalho de secretário da guerra. Talvez, na época, o cargo mais importante depois do presidente, porque o país estava para entrar em guerra. E os seus aliados políticos chegaram para ele, presidente, como podemos colocar Stanton como secretário de guerra, uma pessoa que é declarada seu inimigo? E Abraham Lincoln, na sua grandeza espiritual, ele fala, ponderei bastante, mas decidi que tem que ser ele porque é o melhor para a União, é o melhor para o nosso país. E dito e feito, colocou, e ele eventualmente ganharam a guerra. E aí em 1865, em abril de 1865, os estados do sul concederam a vitória ao norte, aceitaram a abolição da escravatura, da qual houve uma reação em massa em outros países da América Latina, inclusive o Brasil, onde auxiliou a princesa Isabel a também abolir a escravatura no Brasil. Uma semana mais ou menos após eles ganharem a guerra, Lincoln é assassinado. E ali ele passou mais ou menos 9 horas ainda se debatendo, lutando pela sua vida. E ali na cama, do lado da cama, Edwin Stanton, os testemunhos falando que, lacrimejando, se emocionado, quando ele ali
dá o último batimento cardíaco, ele fala: Now he belongs to the ages. Agora ele pertence à eternidade. Um inimigo político que se tornou um grande amigo e admirador deste grande homem que foi Abraham Lincoln. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, quando o Divaldo Franco vinha para cá, para os Estados Unidos, passava aqui pela costa leste e eventualmente ia para a costa oeste, ele sempre lá na Califórnia, ele visitava, começava em Sacramento, depois ia para São Francisco, Los Angeles, San Diego. Uma dessas viagens, já uns 14, 15 anos, eu não conseguia lembrar exatamente a data, ele, naquela época, fazia-se uma reunião no domingo, no último dia dele lá em Los Angeles, era no sábado à noite, a última palestra. No domingo de manhã, fazia-se uma reunião mediúnica com membros de cada centro ali da Califórnia, aonde o Divaldo participava. Uma dessas reuniões, eu tive a oportunidade de participar de duas, deve ter tido umas 5, 6, a gente sempre mandava pessoas diferentes para todos terem a oportunidade de passar uma experiência dessa com uma pessoa como o Divaldo. No final, findada a reunião, ele nos dá uma mensagem de Bezerra de Menezes, muito bonita, puxando a orelha de todos ali. Um dia eu falo para vocês qual foi a mensagem. Mas mais importante, nos comentários finais, Divaldo nos revela que ali tinha passado 2 espíritos de muita luz, de muita grandeza. E eram 2 espíritos que eram encarregados, governadores deste país. Da mesma maneira que no Brasil temos Ismael como governador espiritual do Brasil, aqui, o governador espiritual daqui se chama Abraham Lincoln e Benjamin Franklin. Então, isso fez bastante sentido, para a gente ver a grandeza de Lincoln, dentre muitas coisas que fez, além da abolição da escravatura, dando direito ao negro a votar naquela época. Fez grandes coisas. É por isso que ele é o governador deste país, tão iluminado. Outro exemplo que me comove muito é em Nelson Mandela. Nelson Mandela, ele brigou contra o apartheid na África do Sul por muito tempo. Um país onde as pessoas que dominavam, os políticos, governantes, eram todos brancos. Num país onde quase 90% da população é negra. Em 1962, Nelson Mandela foi condenado à prisão por conspirar contra o governo da época. E ele foi condenado à prisão perpétua. Ele passou 27 anos na cadeia. Não foi 27 semanas, não foi 27 meses. Foi 27 anos ele passou preso. Depois de muita pressão, porque em 27 anos muita coisa muda. Então nós estávamos falando ali no começo dos anos 60, nós já estávamos agora em 1989. Com toda a pressão internacional, eles resolveram soltar Nelson Mandela. 5 anos depois, em 1994, Nelson Mandela é eleito presidente da África do Sul. O primeiro presidente negro eleito na África do Sul. Que interessante que na festa dele, que ele está recebendo ali o título de presidente, ele convida um ex-agente penitenciário que conviveu muito tempo com ele, para ele vir participar das celebrações. Logo na sequência, ele convida para um jantar o promotor de justiça que o condenou. E o interessante é que esse promotor de justiça não pediu que ele fosse condenado
uma prisão perpétua, mas tinha pedido uma prisão de morte para ele. Na época, tanto o júri quanto o juiz foram contra e acabaram dando para ele a prisão perpétua. E aí, eventualmente, perguntaram para Mandela: por que você convidou essas duas pessoas? Um para jantar com você e outro para vir ver a sua celebração se tornando presidente. Nelson Mandela vira e fala: eu os convidei para que eles me vissem como eles, como homem, não como um cidadão de segunda classe, como até então eu era visto. Aí é você realmente colocar em prática o amar o vosso inimigo. Durante todo o mandato de Mandela como presidente, ele jamais perseguiu nenhuma pessoa que o perseguiu quando ele estava preso, que o levou à cadeia. Vamos refletir sobre isso. Quantas pessoas que realmente iam ter esse discernimento, essa maturidade espiritual, de realmente ali usar o amor ágape para com o próximo. Entender que aquele que fez o mal momentâneo para ele era um espírito, uma pessoa que se encontrava doente. Aí está, entre Abraham Lincoln e Nelson Mandela, lógico, grandes nomes na nossa história, mas são exemplos de pessoas que conseguiram, acima de tudo, vencer a eles mesmos, vencer os seus sentimentos. Esse é o mais difícil. Não estamos aqui, o intuito que a doutrina espírita nos traz, não estamos aqui competindo um com o outro para ver quem melhora mais rápido, para ver quem chega lá no destino primeiro. Não. Estamos competindo com nós mesmos, todos os dias, para que hoje sejamos melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Essa é a ideia. Esse é o ensinamento. Dando continuidade, entramos agora na segunda vertente do capítulo, aonde Jesus já nos fazia alusão da vida futura, de que devemos nos reconciliar com os nossos adversários enquanto ainda estamos a caminho. Essa passagem se encontra também no Sermão do Monte, em Mateus, ali logo um pouco antes dele falar: amai os vossos inimigos. Então Jesus já nos ensinava ali que deveríamos buscar resolver enquanto estamos a caminho, porque se não resolvermos, ele vai continuar a caminho com a gente, mesmo que desencarnado. É isso que a gente não entende. A gente pensa porque temos um inimigo, do qual sabemos que é um inimigo, e deixamos para, não, resolva em outra vida. Se tivermos esse discernimento, que vamos ter uma outra vida. Então o que a doutrina espírita nos convida é que vá e resolva agora, mas agora, não é amanhã ou semana que vem, porque a gente não sabe se a gente vai ter o amanhã ou semana que vem. Então, Kardec nos coloca falando ali sobre os inimigos desencarnados, que a maldade é um estado temporário de cada um. Um dia o homem ou o espírito reconhecerá o erro e se tornará bom. Tudo aqui é temporário. Não há mal nenhum que dure para sempre. Não há doença nenhuma que dure para sempre. Não há dificuldade financeira nenhuma que dure para sempre. Não há pandemia nenhuma que dure para sempre. Estamos aqui com o tempo emprestado, nos dado pelo Criador. E a qualquer hora ele pode tirar isso da gente. Temos que ter esse discernimento. Porque se vivermos todo dia como se fosse o último, viveríamos mais felizes, agradeceríamos todo dia quando acordarmos. Mais um dia que estou aqui. Iríamos respeitar o próximo, porque senão vamos ter que responder por isso.
Então, a morte apenas livra o inimigo da presença material. O seu ódio pode persistir no mundo espiritual. Já falamos sobre isso no passado. É o caso das obsessões. Então, quando a gente tem algum problema com alguém, resolva ainda a caminho, resolva aqui. Porque no mundo espiritual é mais difícil de resolver. Por quê? Normalmente no mundo espiritual, não necessariamente nos encontramos na mesma região, no mesmo plano no mundo espiritual. E lá, mais ainda, o livre-arbítrio é muito respeitado. E dificilmente um vai ter o discernimento e o outro vai aceitar dele se refazerem o problema que tiveram. Então é mais fácil ser feito aqui, arrumar isso aqui, porque aqui estamos circunscritos a essa dimensão, até sairmos daqui. Então resolva agora. E aqui nos dá a receita do que devemos fazer para eliminarmos os nossos inimigos espirituais. Nos coloca, Kardec, com o mau proceder o homem irrita o seu inimigo espiritual. Com o bom proceder o inimigo se sensibiliza com o melhoramento do homem. Em todo tratamento de obsessão, se o obsediado não tivesse discernimento de buscar essa mudança interna, essa reforma íntima, de buscar o auto-melhoramento, ele não consegue se desvencilhar dessa obsessão. Porque no passado, esse que está obsediando hoje, no passado foi uma vítima nossa. Então, para ele nos perdoar, ele tem que nos ver que estamos tentando mudar. Já não somos mais aquele algoz do passado. E ele só vai ver isso através das nossas ações. Porque estamos vigiando aqui regularmente. Estão linkados a nós fluidicamente. Então não tem como a gente fugir deles. Então é muito importante a gente ter esse discernimento. Jesus nos fala um pouquinho antes ali no Sermão do Monte, antes de falar sobre amai os vossos inimigos, ele profere o seguinte ensinamento: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresentei também a outra. É o que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixe-lhe também a capa. Naquela época, imagina a dificuldade de entender um ensinamento desse. E hoje nós temos uma dificuldade tremenda. Porque o que Kardec nos coloca para o orgulhoso, esse ensino parece o quê? Um ato de covardia. Estamos sendo fracos. Mas na verdade, o forte é aquele que consegue se autocontrolar. É não revidar o mal com o mal. Tem pessoas que até hoje ainda acreditam que aquele que não revida é fraco. Na verdade, é uma pessoa que ainda se encontra na sua imaturidade espiritual. Então, aqueles que já se melhoraram um pouquinho, porque estamos todos mais ou menos no mesmo nível, aqueles que já têm um pouquinho mais de discernimento, já entende que não precisa revidar. Então, quando uma pessoa ela fala mal com você, explode, está ali raivosa, não compensa. Se a pessoa partir realmente para alguma coisa, uma agressão física, não compensa. Tente sair daquela situação. Então, não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que em tomar em vingança. E aí, dando continuidade ao capítulo, Kardec nos traz, os Espíritos nos traz sobre a vingança. Nos é colocado que um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros tende a desaparecer dentre os homens. Eventualmente, quando realmente conseguirmos transcender e internalizar o amor ágape, a vingança acaba. Porque a gente começa a entender realmente que, por causa da lei de causa e efeito, a vingança não pode ser executada por nós. Todos nós estamos
diante da mesma lei de causa e efeito, que é uma lei divina. Ninguém tem o direito de querer resolver nenhum problema com as próprias mãos. Inclusive, é uma gama muito grande ainda, até hoje, de espíritos que chegam em mesa mediúnica, que são espíritos que ainda querem vingar de alguma coisa. E às vezes acontece que essa vingança é um vingando do outro, vida após vida, vida após vida, perdendo uma eternidade de oportunidade de estar com os entes queridos, porque eles continuaram na sua evolução espiritual. E aquele que ficou preso no sentimento da vingança ainda se encontra somente pensando nisso, naquele monoideísmo, naquela ideia fixa de só fazer o mal. Isso é um estado doentio do espírito, que tem que ser tratado. A vingança constitui um indício certo de atraso dos homens e dos espíritos que ainda as inspirem. Evitar vibrar esse sentimento em nossos corações. Vingar-se é contrário àquela prescrição de Jesus: perdoai os vossos inimigos. Devemos evitar ao máximo executar a vingança, porque toda vez, mesmo que fomos vítimas de alguém, quando vingamos de alguém ou temos aquela intenção de fazer, deixamos de ser a vítima e aí passamos a ser o algoz. E aí certamente teremos que responder na lei de causa e efeito por aqueles atos. Então, tendo esse entendimento, não podemos deixar que o sentimento do ódio tome conta de nós. Porque, querendo ou não, esse é um sentimento que, dependendo de onde nos encontramos na nossa evolução espiritual, conseguimos controlá-lo. Nós temos que nos autodoutrinar, nos autocontrolar. É fácil? Não, não é. É possível? Sim, é. É o que mais nos diferencia de espíritos mais evoluídos. Se você pegar o seu anjo guardião, ele não é um espírito tão mais evoluído quanto você. Não pense que seu anjo guardião é um espírito da alçada de Jesus. Muito longe disso. É um espírito que já se encontra, espiritualmente falando, numa situação melhor do que a nossa. Por isso que é o nosso anjo guardião. Ele não tem como zelar por nós se não é melhor do que o nosso, espiritualmente falando. Mas esse espírito já se encontra numa situação onde já não age mais pelo impulso, pelo instinto. Acontece uma situação, ele olha, analisa e ali age de acordo com aquela situação. Firme, mas sem ferir, sem maltratar, sem usar a violência. Essa é a diferença. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Jesus Cristo, considerado nosso modelo, Deus-nos o exemplo deste devotamento. Jesus, mesmo ali no Calvário, na cruz, o que ele fala? Fala o nosso Pai amado: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Mesmo ali no último minuto, nos mostrou, exemplificando o amor ágape, o amor que ele tem para conosco, aonde é o nosso maior advogado perante a Deus, é Jesus. Ele acredita em nós. E nós, logicamente, devemos acreditar nele e segui-lo da melhor maneira possível. Kardec também nos fala sobre a lei da atração dos pensamentos. Se você tiver uma oportunidade, estuda um pouco sobre fluidos. Você vai encontrar isso muito no livro da Gênesis. Como funciona a força do pensamento. Tem um livro que ficou muito famoso, um best-seller aqui, chamado O Segredo, The Secret, da Rhonda Barnes, que trata justamente sobre isso. E ela fala logo ali no começo, ela já fala assim, não fui eu que inventei, eu sei que é uma lei que já existe há muito tempo, grandes homens do passado, mulheres também, usavam desse artifício. Então ela não sabe explicar a origem,
Mas ali ela está falando, se você realmente... A doutrina espírita entra mais profundamente nisso, explicando como funciona a lei do pensamento. Porque o nosso pensamento, ele é energia, ele é matéria. Quando emanamos esse sentimento, ele viaja através do fluido cósmico universal. E ali, o fluido cósmico universal vai manipular essa energia de acordo com o que estamos emitindo. Se estamos emitindo um sentimento de amor, positivo, benéfico, benevolente, isso é o que vai retornar. Agora, se estamos num sentimento de ódio, de vingança, de fazer o mal, o que acha que vai voltar? A gente não pode plantar espinhos e esperar que só venham as flores. Não tem como. A gente vai receber o que a gente planta. É uma lei da natureza. Não tem como fugir muito disso. Fenelon nos traz que o amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Chegando aqui ao final, no Evangelho nos coloca sobre o duelo. O duelo é uma prática que, como entendido antigamente, o duelo armado, a gente já não vê muito mais hoje em dia, praticamente inexistente. Mas vamos refletir e parar para pensar se o duelo realmente acabou. Como é que é feito o duelo hoje em dia? É o duelo verbal. É o duelo virtual, o pior deles. De tempos em tempos eu vejo uma postagem de alguém que coloca uma postagem polêmica. E eu vou ali e vejo, só para ver que está sendo discutido, para ver se tem alguma coisa de interessante. E às vezes eu fico decepcionado com o nível de agressões que ali está. E vou te ser sincero, não perco meu tempo. Ali eu já paro, não leio mais. Porque você acaba se influenciando por esse tipo de pensamento. Você está lendo uma coisa negativa daquela que está te fazendo mal. A mesma coisa, você que tem, a gente ainda tem o hábito de falar palavrões, não agrega nada. Então, nós somos o reflexo do que fazemos. Se estamos buscando esse tipo de leitura, vai refletir em nós, né? Então, o duelo hoje ainda existe, porque como ele coloca, o duelo é nascido do orgulho. É o orgulho ferido. Não, porque o meu pensamento, o que eu estou falando aqui é o que está certo. É o que as pessoas pensam. Não aceita uma opinião alheia diferente da dele. Né? Então, assim, a gente tem um entendimento ainda um pouco atrasado. Então, leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra ofensa, tido como justiça por aquele que retribui a exaltação. Então a pessoa acha que não. A pessoa, aquele ditado que a pessoa às vezes fala assim, não, mas eu não levo desaforo para casa. A pessoa falou para mim e eu respondo ali na lata. Não tem ideia do que está falando. Que se uma pessoa te trata mal, você não deveria estar andando com aquela pessoa. Ou então chegar para a pessoa e falar, eu gostaria que você não me tratasse dessa maneira. Porque realmente dessa maneira a gente não consegue se comunicar. Então, chegando aqui ao final, devemos ter coragem e fé, trabalhando no bem com a consciência tranquila, e sabendo que não seremos medidos apenas pelas nossas obras, mas sim pelo amor que empregamos quando a realizamos. Emmanuel nos diz, o bem que fizeres aqui na terra será o teu maior advogado de defesa onde estiveres. Isso é um grande ensinamento que ele nos traz. Porque o que fizermos aqui vai nos auxiliar. Aonde iremos acordar?
E quando chegarmos do lado de lá, fizermos essa autorreflexão do que fizemos aqui, vamos ver que sim, poderíamos ter feito um pouco melhor, mas talvez não foi tão ruim assim. Fizemos muitas coisas boas, conseguimos colocar ali, pouco a pouco, em prática, o amor ao próximo, o amor ágape que Jesus nos ensinou. Muito obrigado, fiquem com Deus. Boa noite.